A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo, lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 1. Continuação do áudio de ontem sobre o que estamos estudando, né? Criatura ou filho, né? Das bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Vamos lá. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo. Amém? Compreendemos um pouco ontem sobre filho, né? A primeira bênção que eu quis, eu citei 3, mas a primeira que eu quis dizer ontem foi somos filhos, né? Que está lá em Efésios 1:5. E explicamos bem sobre essa parte. Hoje eu vou falar da segunda bênção espiritual também, que se encontra, que é vitória sobre o mal, Efésios 1:7, né? Se você for reparar bem, meus irmãos, nós não teríamos autoridade nenhuma contra o inimigo, né? A Bíblia diz o seguinte, né? Lá em Salmos capítulo 8, que nós somos criados um pouco menores do que os anjos. Só que os demônios são anjos caídos, então eles, por altura ou tipo poderes, eles deveriam ter bastante, né? Mas são sagazes, mentirosos, não cansam, não dormem e tem muito tempo para tentar nos destruir, nos atrapalhar. Mas só que Deus nos armou com as armas espirituais, que é nos lugares celestiais. Aprendemos aqui então que temos autoridade sobre eles, amém? Nós vimos aí. A segunda bênção ele nos revela seu segredo. Muitas das vezes, irmãos, você escapa do mal, porque Deus tem revelado isso para você em visão, em sonho, ou pela boca de algum homem ou mulher. Deus sempre está fazendo de alguma maneira, ou pela própria palavra dele também, né? De que você venha escapar daquele mal. Assim é o trabalhar do Senhor Jesus na nossa vida. Bom, mas se você conhece e sabe dessa verdade, você tem que tomar posse do que é seu, do que é preparado para você. É aí que mora o grande segredo de pessoas que não sabem o pai que tem. Poxa, seu pai é representado como um leão, mas você o trata como se seu pai fosse um gatinho pequeno e pronto. Não, ele é feroz, ele é muito bom no que faz, ele pode muito bem salvar a sua vida e te abençoar. Você não é órfão, você está órfão porque quer, mas ele não deixou você. Bom, vamos pelo primeiro... Entender primeiro assim o direito de filhos. Nós entendemos, né, que nós temos vários tipos de direito, né? Nós temos pai, proteção, alguém para pedir socorro, teremos herança e amor. Essas são as bênçãos de um filho, né? Temos toda a vitória quando estamos na obediência. Quer dizer que a enfermidade, a mentira, a falsidade, a dor, a tristeza, a mágoa, a fúria, o ódio, tudo isso são derrotados pelo bem que você carrega dentro de você, que é o próprio Senhor Jesus. Você precisa saber que você é filho, mas se comportar como criatura, difícil fica de você ter autoridade sobre alguma coisa. Amém? Sabemos de toda a vontade de Deus, de todo o poder de Deus. Então a gente vai além do que a gente espera, do que a gente imagina. Por quê? Porque Deus nos prepara isso. Quem imaginaria que você alcançaria tão grande glória, tão grande poder, tão grande bênção com o Senhor Jesus? Quem imaginaria que você seria transformado? O seu ontem não tem nada a ver com o seu hoje. Deus muda muito as histórias. Vamos lá. Está com Jesus é aquilo que a gente... Está na mão de Jesus aquilo que a gente nem imagina. Está na mão dele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Porque ele falou que isso foi dado a ele, né? Então está na mão de Jesus. E se está na mão dele, como é que alguém pode ir lá e tomar da mão dele? Quem é que pode tomar isso? Não pode. E se estamos com ele, e ele está em nós, e nós nele, as 3 bênçãos que eu falei aqui permanecem. Vamos ver o que está lá em Colossenses 3:3. Isso é muito legal, esse versículo. Eu gosto muito desse versículo, né? Eu falo muito dele. Colossenses 3:3. Repara, depois que você segue a vontade de Deus, você vai ficar escondido nele. Colossenses capítulo 3, verso 3, está escrito assim, ó: porque já estáis mortos, quer dizer, para o mundo você não existe mais. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então eu vou explicar aqui. Já expliquei isso em outros áudios, mas vou explicar de novo. Depois que você aceita Jesus, recebe essas bênçãos espirituais, o inimigo não te toca. O inimigo não te destrói, não faz nada com você. Ele vai ficar tentando e você sempre escapando, porque Deus vai te dando as portas de escape. Mas por que ele não pode nada com você? Porque você está escondida em Cristo.
E depois, Cristo está escondido em Deus. Como que o inimigo vai te tomar? Como que ele pode tomar você, tocar em você? Porque primeiro ele vai ter que tirar da mão de Deus, Jesus. E de dentro de Jesus, você. Você acha que ele tem esse poder. Você acha que ele consegue. Porque vamos entender, você é uma pequena bolinha de gude guardada numa outra bola de golfe. E essa bola de golfe guardada numa bola de futebol. Só para você ter uma noção. Então dentro daquela bola de futebol tem uma bolinha de golfe. E dentro daquela bolinha de golfe tem uma bolinha de gude, que é você. Como que o diabo pode te tocar? Porque o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 3, verso 3, é isso. Eu vou ler do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Do mercadinho da esquina? Não. Da igreja tal? Não. Ah, do pastor fulano? Também não. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Agora veja o 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pronto, acabou. Quer dizer que a sua vida está escondida dentro de Cristo, que está escondida dentro de Deus. Para o inimigo tomar, não tem como. Isso tudo só acontece se você for participante das bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Se você não estiver em falha. Porque se você estiver em falha, você sai de dentro daquela proteção. Se você estiver mentindo, você sai de dentro daquela proteção. E se você sai de dentro daquela proteção, o inimigo te vê. E se ele te ver, ele não vai perder tempo. Ele vai abocanhar a sua vitória e destruir a sua vida. Entenderam até aqui? Essa é uma noção básica, né? Então tem que se tornar filho, meus irmãos, para não perecer. E a transformação? Como é que acontece essa transformação? Bom, a pergunta é: você é filho ou criatura? Que é o áudio que nós estamos fazendo, o estudo que estamos fazendo, né? Irmão, mas eu ainda não me converti. E por que está esperando? É que eu não achei a igreja certa. Não, não tem igreja certa. Ah, é porque eu não gostei daquele pastor. Sim, tem vários pastores. Ah, mas aí eu não gostei daquele lá. Não, o homem é falho. Olhe para Cristo. O que nós lemos aqui em Colossenses? Olhe para as coisas que são de cima. Para de se importar com as pessoas e se importe com você. Você vai ficar a vida toda procurando uma igreja. Jesus vem e leva a igreja e você ainda não achou a sua. Porque a igreja certa está lá em cima. Aqui nós temos que se enturmar com os que são da fé e lutar. Porque dentro de uma igreja sempre vai ter o quê? O joio e o trigo, os bodes e as ovelhas. Você não tem que se importar, eu tenho que achar uma igreja que não tenha isso. Desculpa, aqui na terra não tem. Ah, irmão, mas é que eu não gosto daquele ministério. Ache outro, ore a Deus, peça para Deus te mostrar. Então a pergunta é essa: você é filho ou criatura? Porque o filho recebe do pai as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A criatura continua recebendo as maldições que o inimigo põe na vida dela. Veja, primeiro somos criaturas. Colossenses 1,16. Vamos lá, Colossenses 1,16. Está escrito assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então Deus criou todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tá vendo? Olha o 17. E ele é antes de todas as coisas, de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Bom, ele é o cabeça de tudo. Agora preste bem atenção que todos somos criaturas. Depois viramos filhos. Lá em João 1, 12 e 13. Vamos ver? João, capítulo 1. Espero que você esteja compreendendo. Eu estou procurando esmiuçar bem. João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Olha aqui uma bênção. Lembra que nós estávamos falando? Eu escolhi 3. Uma delas é ser filho. Então quer dizer que todos nós, quando recebemos Cristo na nossa vida, recebemos também um poder. E qual que é o seu poder? De sermos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, primeira coisa que recebemos na bênção espiritual é sermos filhos. A pior coisa, irmãos, é não ser nada dele, ser criatura. Então,
Nós somos filhos. Olha o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque se batizamos, aceitamos o Filho dele, agora somos filhos dele. Amém? Agora veja Romanos 8,16. Romanos 8,16 diz assim. Vamos lá, estou procurando aqui, Novo Testamento, Romanos capítulo 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de quem? De Deus. Se você está com a Bíblia aberta, você está vendo aí. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Repara que o mesmo Espírito aqui é com E maiúsculo, Espírito Santo. Quer dizer que o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Porque quando nascemos, Deus manda o fôlego de vida sobre nós, corpo, alma e espírito. Esse espírito que está sobre nós é com E minúsculo, é o espírito que é a partícula de Deus sobre nós. Quer dizer, agora o nosso espírito sente a presença do Espírito de Deus e aí testifica. Entendeu aí? Somos filhos de Deus. Aqui você compreende bem que nós não somos mais criatura, mas agora somos filhos. Isso é muito importante porque muitas das vezes você quer seguir a Deus sem saber dessas coisas. Não culpa o seu pastor, talvez ele não está procurando te dar esse estudo porque não há muito tempo, ou talvez ele não tenha muito estudo. Irmãos, eu não fiz uma teologia. Eu fiz um esforço de buscar a Deus e receber de Deus um tipo de sabedoria do alto, para que eu pudesse entender as escrituras sagradas. E assim eu quero passar a você. Eu sempre falava, Senhor, eu gostaria de ter uma sala lotada de gente para que eu pudesse dar estudos. Hoje eu dou palestra. Por quê? Porque é muito importante colocar dentro da sua cabeça que a Bíblia Sagrada ela não é difícil. É muito importante quando eu estou dando palestra, quando estou dando ensinamento, para que as pessoas compreendam que a palavra de Deus é simples e eficaz. Só que você precisa de alguém, um tutor, para que possa te ensinar esse caminho. Quantas pessoas depois que receberam um cafezinho começaram a ler a Bíblia? Se encorajaram a ler a Bíblia? Por quê? Outro dia eu recebi uma mensagem de uma irmã que dizia assim, olha, você falou um versículo que eu nunca vi na vida. Nunca. Mas é lógico, irmãos. Fica difícil para todo mundo chegar até ali. Amém? Então hoje nós terminamos por aqui e eu quero somente deixar na sua mão esses ensinamentos para que você venha aprender cada vez mais, amém?